Bom, a Segunda Guerra Mundial foi um confronto entre os países da União Aliada e os países do eixo. Vários foram os fatores que contribuíram para iniciar uma nova guerra. Entre o surgimento de governos militares com objetivos expansionistas na década de 1930 na Europa. Na Alemanha surge o nazismo. O nazismo, que foi liderado por Hitler, que pretendia reconquistar os territórios perdidos pela Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Desrespeitando totalmente o Tratado de Versalhes, além disso, Hitler também era expansionista e queria expandir os territórios da Alemanha. O marco inicial da guerra ocorreu no ano de 1939, quando o exército alemão invadiu a Polônia no dia 1º de setembro. De imediato, a Inglaterra e a França declararam guerra à Alemanha. De acordo com a política de aliança existente na época, formaram-se dois grupos: os aliados, formados por França, Inglaterra, Reino Unido e Estados Unidos, e o eixo, liderado por Alemanha, Itália e Japão. No dia 6 de junho de 1944 é lembrado como o dia D, pois esse foi o dia em que as tropas aliadas desembarcaram nas costas da França. Esse dia foi decisivo na vitória dos aliados contra o eixo. Os aliados utilizaram informações falsas e senhas para o desembarque. E havia várias tropas alemãs naquela região, que era chamada da Muralha do Atlântico. Porém, os aliados foram mais espertos, levaram cerca de 300 mil homens para o combate e milhares de armamentos, que ocasionou a vitória na certa. O conflito terminou somente no ano de 1945, quando a Alemanha e a Itália se renderam. Mas o último país a se render foi o Japão, que ainda sofreu ataque de bombas atômicas dos Estados Unidos na cidade de Hiroshima e Nagasaki. E essa ação foi totalmente desnecessária, que provocou a morte de milhares de japoneses inocentes. Os prejuízos foram enormes, principalmente para os países perdedores. Foram milhares de campos agrícolas, cidades e indústrias destruídas, dívidas incalculáveis. Bom, com o fim da guerra foi criada a ONU, Organização das Nações Unidas, que tinha como seu principal objetivo regular e manter a paz mundial. O jornal fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. E em seguida, o História em Entrevista. Boa noite. Boa noite. O assunto História em Entrevista de hoje será os campos de concentração nazista. Os campos de concentração são utilizados para a detenção de civis ou militares, geralmente em termos de guerra. Não integram os sistemas penitenciários, onde são detidas pessoas condenadas por infringir a legislação de um país. São quase sempre instalações provisórias, com capacidade para abrigar grande quantidade de pessoas, normalmente prisioneiros de guerra, que no melhor dos casos podem vir a servir como moeda de troca com o inimigo. Resgatamos nos nossos arquivos uma entrevista realizada com Hitler, discussando sobre os campos de concentração nazista. Confira. Com exclusividade, conseguimos uma entrevista com o ditador Hitler. Boa noite, Hitler. Hitler, qual o principal objetivo dos campos de concentração nazista?
Hashi Hani Man Hish, Hashi Mary Man Hish, Sassi Skismo, Hashi Mini Mesh, Hashi Kamineri Nesh, Sashi Mary Neri Hashi, Sashi Neri Simish, Hash Skaskashmish, Shali Hashi. Hitler tinha um ódio obsessivo pelos judeus, perseguiu-os e deportou-os para os campos de extermínios. Lá tinha câmaras de gás, onde morriam asfixiados, fornos crematórios, uma parede, onde se encostavam e matavam os ativos. Está muito frio. Está tudo bem. Acho que vamos ter que esperar aqui até a chuva passar. Todo mundo tirando as roupas! O que vão fazer? Nos mataram? Não, é só uma chuveirada. Ah, chuveirada? Abram os botões! Abram os botões! Procurem por lá! Procurem! Depressa! O História Entrevista acaba por aqui. Obrigada pela audiência. Boa noite.